Bom dia a todas e todos. Felizes com a presença de todos. Espero que todos estejam nos ouvindo. Não recebi nenhum retorno negativo, então vamos dar início ao nosso webinar. Abrimos hoje o nosso webinar Mulheres, Criatividade e Inovação, realizado pelo DS Elas, que é uma iniciativa liderada pelas sócias do Escritório Dânima para troca de ideias e experiências entre mulheres inspiradoras pelo mundo, e damos as boas-vindas e agradecemos a presença das nossas talentosas, dinâmicas e inovadoras convidadas que, pronta e gentilmente, aceitaram o convite para o nosso bate-papo hoje. E damos também as boas-vindas a vocês, participantes, que também aceitaram se juntar a nós e a prestigiar o nosso evento. Então, ainda celebrando o Dia da Propriedade Intelectual, que foi ontem, cujo tema escolhido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi Mulheres e Propriedade Intelectual, acelerando inovação e criatividade. Nós estamos não apenas celebrando hoje a propriedade intelectual, mas estamos celebrando também as mulheres que têm cooperado, impulsionando as inovações científicas, criando tendências criativas e novas empresas, e ajudam na transformação do mundo que até então nós conhecemos. Então, qual é o nosso objetivo? Esse tema, ele visa destacar a participação feminina na área, de inventoras, de criadoras, de empreendedoras, que vêm conquistando o seu reconhecimento, o seu espaço, bem como também de promover e incentivar o engajamento das mulheres na inovação. Apesar de nós mulheres sermos cerca de metade da população mundial, infelizmente o número de mulheres que participam do sistema de propriedade intelectual, de PI, ainda é baixo. Segundo os dados da OMP, publicados recentemente referentes a um censo de 2016, de 2022, apenas 16% dos pedidos de patentes depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT, são de mulheres. E isso tem um significado. E significa que pouquíssimas mulheres têm se beneficiado da API. E sabendo disso, nós queremos e tomamos como nosso dever de envolver mulheres, disseminar o conhecimento e liderar ações de incentivo nas atividades de inovação e criatividade. Congratulamos a UMP pela iniciativa, aderimos a esse convite com muita alegria e com muita satisfação ao tema eleito no ano de 2023. Então, com essas breves palavras, nós abrimos o nosso webinar e passo a palavra a Fernanda. Obrigada, Monique. Ótima abertura. Bom dia a todas. É muito bom estar aqui com vocês, mulheres tão inspiradoras, que eu estou doida para ouvir as histórias que cada uma de vocês vai compartilhar com a gente hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma de vocês, mas antes, eu achei muito interessante, né? A gente está falando aqui do Dia Mundial da PI, do tema escolhido pela OMP, e olhando, né, o site do NPI, que ontem o NPI também fez um evento, né, sobre esse tema escolhido pela OMP, né, no Dia Internacional da PI. Eu achei curioso que eles, né, assim, a declaração que constou lá no site, que mulheres de todos os países estão transformando o mundo, né, graças à sua imaginação, à sua engenhosidade, ao seu trabalho árduo. Mas, de fato, não raro, né, vocês enfrentam enormes desafios para ter acesso aos conhecimentos e às habilidades, aos recursos e ao apoio que vocês precisam, né, para desenvolver suas atividades. Então, fico muito feliz de estar aqui e poder, né, dividir um pouquinho com vocês e com o nosso público comentários aí que ajudem sobre esse aspecto. Bom, começando pela Bruna Santos. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pelo IBMEC Rio. Bom, antes disso, vou falar, né? A Bruna Santos, ela está à frente da BBS Marketing, que é uma agência especializada, uma agência de marketing especializada no mercado de luxo. A Bruna foi formada em Publicidade e Propaganda pelo IBMEC Rio, com mestrado em Administração de Mercado de Luxo pelo renomado Instituto Marangoni. E, né, comanda aí a BBS, onde faz a gestão, desenvolvimento de produtos, estratégias criativas e percepção do consumidor. Maria Lúcia Serpião é engenheira química pelo FRJ, com MBA em Finanças pelo BMEC. É CEO, fundadora, sócia e membro do conselho da Sileto PID SA, empresa dedicada à pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, em especial materiais para infraestrutura e com viés de sustentabilidade. Atuou mais de 20 anos no mercado financeiro e desde 2015 é investidora em startups de inovação. Stephanie Rosa e Clara Clabin. Stephanie é sócia fundadora da Amor Karité, publicitária de formação, e começou a produzir suas próprias maquiagens após se tornar vegana,
Com isso, criou uma linha de maquiagens sólidas e hoje tem uma linha completa de maquiagem com 62 produtos naturais e veganos. A Clara é administradora e expert em sustentabilidade. Se uniu a Stephanie no início de 2021, colaborando com toda a sua experiência para tornar a Amor Karité uma referência de inovação na indústria da beleza. Então, agora devolvo a palavra para a Monique, para iniciar aí o nosso debate com as nossas ilustres palestrantes de hoje. Muito bom, obrigada, Fernanda. Então, aqui a gente já vê que nessa mesa virtual nós temos 4 mulheres admiráveis e inspiradoras, cada uma nas suas diferentes áreas de atuação e com as dificuldades que se depararam, elas se destacaram e enaltecem a figura feminina nas suas áreas e trabalhos que elas vêm desenvolvendo. Então, meninas, para a gente dar início a essa conversa, eu queria pedir, por favor, que vocês contem um pouquinho para nós da trajetória de vocês em suas respectivas áreas de atuação. Oi, bom dia a todas. Eu sou a Bruna, sou publicitária e uma entusiasta pelo mundo criativo e inovador, né? Na BBS, que é a minha agência de marketing, a gente, desde o início, sempre é desafiado a inovar constantemente, diariamente, né? E levar o diferencial sempre para o cliente, né? Essa trajetória começou lá atrás, pré-pandemia, em um outro cenário, outras expectativas, né? Um outro mercado, em que a expectativa do cliente, o comportamento do consumidor era completamente outro. E com o passar do tempo, com toda essa revolução, né, digital, a gente teve que se adaptar realmente e entregar o novo, entregar o diferente, entregar o diferencial, né, para o cliente. E a gente vem ao tempo sempre se reinventando, tendo esse olhar diferente, trazendo esse olhar feminino. Acho interessante até trazer aqui é algo super natural, mas acaba que a nossa empresa é 100% feminina, então é uma coisa muito bacana, porque a gente tem esse olhar diferente, somos um núcleo de mulheres super criativas, né, que rola aquela baguncinha gostosa, mas que ao mesmo tempo a gente tem esse olhar diferente, que eu acredito que a mulher tem, a gente consegue entender, acolher melhor o cliente, entender a necessidade dele, e também ter um olhar mais sensível para o mercado, que eu acredito que hoje em dia é muito importante ter, é uma demanda muito grande que todo consumidor tem com marcas, principalmente no mercado de luxo, né? Então, é algo muito interessante que a gente faz. E sobre essa trajetória, realmente, o que eu gostaria de mais passar aqui para vocês é sobre esse desafio que uma agência de marketing hoje em dia tem constantemente em trazer inovação, principalmente na propriedade intelectual, que é um assunto tão importante e que eu vejo que muitas vezes no mercado não é muito explorado da forma correta, né? E não é enxergado com a importância que deve ter, né? De você realmente inovar, de você trazer o diferente e se destacar, né? Além de ser algo super importante na parte legislativa, ela também é um divisor de águas no seu negócio. Muito bom, Bruna, obrigada. Muito bom mesmo. Ela já deu aí uma palhinha para a gente sobre a EPI, né? Da importância, isso a gente vai ver mais à frente. Maria Lúcia. Bom dia a todas, um prazer estar aqui com vocês, realmente é inspirador. Eu sou engenheira de formação, então eu costumo dizer que eu estou na minha 4ª vida, porque a primeira foi como engenheira, depois eu fui ser engenheira, primeiro engenheira química, depois engenheira de confiabilidade, depois fui para o mercado financeiro e depois empreendedora. Então, eu estou na minha 4ª vida. Desde 2015 que eu estou estudando e entendendo esse mercado de novos materiais. A Sileto é basicamente uma empresa voltada para pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e principalmente focado na infraestrutura. Então, é um mercado difícil, é um mercado conservador. Na nossa empresa, a gente também tem muitas mulheres. A head de pesquisa e desenvolvimento da empresa é uma mulher. Nós temos várias mulheres na liderança da empresa, temos homens também. Tá? Não é diferente da empresa da Bruna, dado que a gente tem fábrica, a gente tem homem também. Tá? Mas é bastante diverso, é um universo diverso a nossa empresa, e a gente traz essa ideia de dar apoio à mulher para ela crescer, trabalhar, evoluir. Isso é muito forte na cultura da nossa empresa. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala também de novos produtos, de materiais diferentes, propriedade intelectual é o cerne do negócio.
o cerne da nossa empresa é a propriedade intelectual. Esse é o maior ativo da Sileto e a gente trata disso com a seriedade que deva ser tratada. Olhando a trajetória, em 2015, eu comecei a estudar esse mercado, comecei a investir numa empresa que também estava investindo, buscando novos materiais. Em 2017, eu me tornei CEO e diretora, CEO da empresa. A empresa não deu certo, tá? Então a gente teve que aprender com os erros. Em 2019, ela foi descontinuada, nós fechamos e liquidamos a empresa. Em seguida, eu abri a Sileto, a gente fundou a Sileto e hoje a gente está aqui tendo aprendido com os nossos erros lá atrás. Muito bom, Maria Lúcia. Isso é muito importante, né? A trajetória de sucesso ela é sempre permeada de dificuldades e obstáculos, né? Mas a mulher, quando é determinada a fazer alguma coisa, ela mostra que veio, mostra ao mundo que tem a capacidade, e isso é que é belo, né? Isso que torna as mulheres tão diferentes, é a sua própria natureza, né? E obrigada por compartilhar. Agora um pouquinho da Clara e da Stephanie. Oi, gente, é uma honra enorme a gente estar aqui hoje. Esté, você tá no mudo? Você tá aí? Vem. Eu queria que a gente começasse pela Stephanie, que ela é o começo da nossa história, e depois eu entro. Vai, sócia. Tá me ouvindo agora? Estamos sim. Sim? Bom, então, muito bom dia. Estou muito feliz, muito honrada em estar aqui, em dividir um pouquinho a minha história, nossa história, ouvir um pouquinho de vocês também. É muito inspirador saber que tem mulheres mudando o mundo. Eu estou aqui para isso. Eu sinto que é o meu grande legado. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, inclusive levei bronca minha infância inteira, porque eu nunca aceitei as coisas do jeito que elas são. As pessoas falavam, não, isso é assim porque sim. Eu não vai ser diferente, porque para mim não faz sentido. E hoje eu tenho a oportunidade de ter uma empresa com dezenas de mulheres maravilhosas, e eu coloco isso na prática, né? Não aceito exatamente as regras como elas são, e isso me trouxe a criação ali no início das maquiagens da Amo Carité, que é a nossa empresa, então. Eu brinco que eu fui uma criança que sempre quis inventar alguma coisa. Eu estava sentada, vendo TV, fazendo alguma coisa, e eu pensava, eu quero inventar alguma coisa. O que eu posso inventar? E aí eu levantava, começava a mexer no que eu poderia inventar. Nunca deu certo, claro, porque não é assim que funciona. Mas eu sempre tive essa vontade dentro de mim, que eu não sei de onde que vem. E quando eu comecei a empreender, esse chamado, vamos dizer assim, da criação, da invenção, o bichinho me picou mesmo, e eu vivi muito intensamente o início dessa empresa, né, os primeiros 6 meses, 1 ano principalmente, que eu era sozinha, fazendo tudo, né, porque foi uma marca que veio com uma necessidade minha. Eu fiz primeiro para mim, a minha maquiagem, né, que eu vou até mostrar aqui, hoje eu estou usando essa aqui, olha que coisa mais linda. É a Damasco. Essa eu estou usando como sombra, uso como batom, como blush. E a ideia, então, é assim, eu me tornei vegana, bom, né? Mais uma inquietação. Mas por que eu tenho que comer o que todo mundo come? Né? Não, para mim não faz sentido. Eu quero fazer diferente. E fui estudando e buscando formas diferentes, enfim, de viver mesmo. E quando caiu a ficha, enfim, eu resolvi mudar mesmo minha vida. Eu fui buscar meus cosméticos veganos e vi também que também não fazia sentido. Eu olhava a composição, sabe aqueles nomes que você não consegue ler de jeito nenhum? Eu sou publicitária de formação, assim como a Bruna, me formei na PUC de São Paulo. Não sou farmacêutica, mas muito rapidamente eu já contratei a primeira farmacêutica para dar todo o apoio, né, o suporte, até para cuidar da parte de fabril, né? E então as maquiagens que eu vi, eu falei, cara, isso também não é para mim. Ainda não quero essa regra. Eu vou fazer outra. Eu vou fazer a minha maquiagem. Pô, mas não sei. Vou estudar, vou dar um jeito.
E aí eu cheguei nessas formulações. Hoje a gente tem a linha completa, tem base, corretivo, máscara para cílios. E aí o que a gente usa para batom, blush e sombra é sempre um produto multifuncional, porque eu gostei no início dessa ideia de trazer um produto que a gente tem que usar a criatividade logo no início do dia, porque normalmente as maquiagens elas já são assim, isso é sombra, isso é blush, isso é batom, isso é corretivo, isso é tudo já predestinado. E aí a gente pega uma maquiagem que a gente pode usar como quiser e a gente já inicia nosso dia fazendo algo diferente, já incentivando, né, a criatividade ali, a criação logo no início do dia. E para mim está sendo um caminho muito lindo, principalmente por ter encontrado a Clara. Ela vai contar um pouquinho como que ela me encontrou, como a gente se encontrou e ressignificou a minha vida, assim, esse encontro. Então, antes pessoas me falaram assim, não, fica sozinha, faz seu trabalho sozinha, você já criou, já fez tudo sozinha, né, a princípio, porque depois disso muita coisa mudou. Não arruma problema para sua cabeça, para quê? E assim, assim como a Bruna falou, nós mulheres, nós somos diferentes. Eu posso arriscar um porquê. Eu acredito que é a nossa intuição. A gente tem um poder de trabalhar com a cabeça, né? Fazer um trabalho assim incrível junto com o coração. Isso é muito nítido para mim, essa intuição é incrível. E quando a Clara veio, intuitivamente, a gente já fez uma conexão muito incrível e a gente está aí há 2 anos e meio já trabalhando juntas, viramos quase irmãs de cabeça. A gente brinca que uma parte do cérebro assim, fez uma mudança, sabe? A gente pensa igual, muito parecido. Se não é igual, a gente se ajeita, a gente pega o melhor de cada uma e junta. Assim, é incrível. Então, é isso, um pouquinho da gente. Agora eu passo a palavra para a Clara. Obrigada, meu amor. Vocês sentiram o nível da sócia que eu tenho, né? E eu quero começar falando disso porque é de muito orgulho a gente ter uma parceria com uma outra mulher nesse nível que a gente tem. Porque o ambiente feminino, ele foi criado para ser gerada uma competição, uma concorrência. E a maquiagem, ela já deu certo. O que a gente está trabalhando agora são as pessoas, porque se a gente der certo junto, eu, ela e a nossa equipe, que são 12 mulheres, estamos 100% também uma empresa feita de mulheres, a gente vai dar muito certo. E agora eu vou contar como é que a gente se conheceu. A Stephanie estava fazendo suas maquiagens para ela e na produção dela, ela começou a vender uma quantidade muito pequena de maquiagem, porque quando ela fazia para ela, sobrava um pouquinho e ela começou a mostrar isso para as pessoas e isso começou a tomar uma dimensão. Eu, por outro lado, fui resolver também um problema meu, porque eu acho que grandes ideias, elas saem de soluções que são para você, mas que acabam servindo para muita gente. E o meu problema é que eu tinha um problema grave de pele, eu acabei indo a 70 especialistas em pele, dermatologistas de todos os vieses mais sintéticos, mais naturais, e quando eu conheci a minha dermatologista, vou falar o nome dela, doutora Grace Marzano, ela me convidou para criar uma linha de embalagens para os produtos que ela estava criando. A linha de produtos que ela estava criando não funcionava com as embalagens que eu tive capacidade de criar, porque o meu objetivo era criar embalagens renováveis, né, biodegradáveis, porque esse é o meu lugar, né? Eu sou expert em sustentabilidade, sou formada em jornalismo, em administração, mas a minha vida inteira foi trabalhar em sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu queria fazer embalagens que fossem em embalagens de papel. E aí, o projeto com a minha dermatologista não deu certo. E um dia, uma pessoa de dentro do laboratório me explicou: Clara, suas embalagens são fantásticas,
São essas embalagens de papel aqui. Mostra de novo, meu amor. Que eu tô com uma velha. São essas embalagens. E você precisa encontrar alguém que faça um cosmético sólido ou cremoso ou pastoso, porque líquido não vai funcionar. Então, coloquei no Google cosméticos sólidos. Me apareceram 2 empresas. Eu fui direto nela. A ligação aconteceu como um acontecimento. Ela me respondeu somente assim: como é que você sabe que eu estou procurando isso? Como se, sabe, a inteligência artificial tivesse me conectado a ela. De certa forma, foi porque o Google ele patrocina alguns nomes, né? Então, Cosmético Sólido estava comprado pela Amo Carité e eu encontrei ela e a gente está sendo muito feliz há 2 anos e meio e principalmente por esta questão aqui que nos reúne hoje, que é a propriedade intelectual. Por quê? Por que eu liguei para a Stephanie e não liguei para outra empresa? Porque quando eu entrei no perfil dela, eu vi isso aqui. Isso daqui é uma maquiagem sólida, sem embalagem. Vocês já viram shampoo sólido, condicionador sólido? Isso existe aos montes, mas maquiagem sólida, não. E eu falei para ela: você é uma inventora. Aí ela falou assim: meu Deus, eu sempre quis inventar alguma coisa, então eu consegui. Eu falei: você conseguiu. E a gente se juntou para criar esse sonho grande que é a Amo Carité. Maquiagens 100% naturais, veganas, sustentáveis, acessíveis para todos, para todas, e construindo um mundo novo, que é mais uma característica que eu consegui claramente ver aqui em nós 3, porque a gente não está aqui fazendo uma empresa extremamente lucrativa. A gente está fazendo uma empresa linda que vai, consequentemente, dar dinheiro, porque faz diferente. Sensacional, claro. Estávamos todas ansiosas para ouvir as histórias, né? E não ficamos em nada decepcionadas. Eu só queria comentar que quando eu fiz o convite para a Clara, eu falei com a Clara, eu não sabia muito da história dela com a Stephanie. A primeira resposta dela, ela me deu aceite, mas ela condicionou. Ela falou: olha, eu estou muito feliz com o seu convite, eu vou aceitar. Mas eu gostaria muito que a minha sócia estivesse presente, porque eu não fiz isso sozinha. Eu achei isso incrível. Eu achei isso incrível porque é sobre isso também, né? Sobre apoiar umas às outras. Foi uma oportunidade que chegou primeiro a Clara, e eu tenho certeza que a Stephanie teria feito o mesmo se eu tivesse ido primeiro a Stephanie. E eu achei isso, assim, formidável. Eu falei: escolhemos as pessoas certas para participar desse evento. Muito bom, meninas. Parabéns, realmente, assim, é um orgulho ouvir, né? O calibre dessas mulheres, o que elas estão fazendo e como elas estão fazendo. E como até a Maria Lúcia ela já deu uma palhinha para a gente, sobre a trajetória de sucesso, ela também tem dificuldades, obstáculos no meio do caminho, né? Mas a mulher, ela é determinada e faz, e ponto final. E eu queria saber agora de vocês, quais as dificuldades, os obstáculos que nessa trajetória, nesse caminho de vocês se depararam para desenvolver o projeto, o negócio, a ideia. Queria ouvir um pouquinho de vocês, com o que vocês se depararam. Então, gente, quando a gente fala muito de criatividade, né, de desenvolvimento de ideias, a gente tem que levar também em consideração que nos dias de hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, a gente vive um mundo muito saturado, né, de informação, de trocas, todo mundo bebendo muitas vezes da mesma fonte, né? Então, eu acredito que é uma mão de via dupla, porque ao mesmo tempo, né, que isso é um desafio, porque as informações são as mesmas, o material que a gente tem para trabalhar, o que a gente ingere, né, de conteúdo, de informação, de inspiração, muitas vezes são compartilhados, isso se torna um desafio muito grande no mercado. Mas aí eu digo que o pulo do gato está em como você afunila essa informação, né? Como que você vai digerir ela, como que você vai pegar uma mesma informação que muitas vezes está na internet, ou que você viu alguém conversando numa roda de almoço, e como que você vai transformar isso com o seu olhar para tornar isso diferente.
né? E isso realmente é algo que faz a pessoa se destacar no mercado e faz você encontrar o seu diferencial. Então, eu diria que o maior obstáculo, na minha opinião, hoje em dia, é essa questão da saturação em geral no mercado, na internet, nas redes sociais, no conteúdo que a gente tem, que todos têm muito acesso, mas eu diria que o olhar é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu acho que é uma questão também de quando as pessoas têm essa pegada mais criativa. Eu falo para os meus clientes, nossa, deve me chamar louca, mas às vezes a gente está numa reunião e eu falo, tipo, gente, tive uma ideia. E aí, então, de onde que veio? Eu falo, sei lá, não sei, eu viajei para um espaço, lembrei de um filme, passei na frente de uma... Bruna, vou te interromper aí só porque, assim, eu preciso compartilhar a ideia. Bom, primeiro, quando a Bruna contou a história dela, eu estava aqui esperando para ver se ela ia falar. Mas, assim, como você criou a BBS, né? Do espaço, da onde saiu a BBS? Porque uma vez você me contou essa história e eu achei o máximo, né? Que saiu, assim, do seu quarto, né? Basicamente. A BBS, ela saiu muito assim, desde criança, né? Voltando até um pouco para a trajetória, brevemente. Eu sempre gostei de inovar, sempre tive uma cabecinha meio 220, né? Então, assim, na época que eu era criança mesmo, 5 anos de idade, tinha um condomínio de casas na praia, e todo dia eu empreendia diferente. Então, tinha um dia que eu vendia suco, aí no outro dia eu vendia truques de mágica, outro dia eu pegava e fazia bijuterias, porque eu sempre gostei de trazer o diferente, eu sempre tive o sonho também de empreender. Né? Eu acho que é algo muito cultural e eu espero que seja uma cultura que cada vez cresça mais na nossa sociedade, mas desde criança foi passado para mim muito esse valor de empreender, de você crescer, de como mulher construir essa carreira, né? E aí daí veio a ideia da BBS. Eu falei, gente, eu sempre gostei muito de moda, de várias formas tentaram me levar para outros caminhos, né? Arquitetura, design, mas eu sempre gostei muito do universo do mercado de luxo, sempre me brilhou os olhos. Né? E pensando nisso, e visto o cenário que eu me encontrava pré-pandemia, né, que era um mercado muito saturado, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu via que tinha um gap de atendimento ali, falho da parte das agências, então eu vi um nicho que eu poderia atuar, e eu falei, gente, vamos, né? Muitas pessoas me olharam e falaram, você está enlouquecida, menina? Eu falei, não, gente, vamos, o que a gente tem a perder? Eu acho que eu tenho um diferencial para agregar, eu acho que eu tenho um olhar diferente, tenho a minha formação e tenho realmente essa força de vontade, que eu acho que é o que mais traz força e esse diferencial quando a gente encontra uma dificuldade, um obstáculo, né? E aí, a resiliência feminina, né? Que eu acho que isso é uma característica muito da mulher, né? A resiliência. Exatamente. E aí a BBS foi criada e aos poucos foi uma trajetória, vem sendo, né, uma trajetória incrível. A gente cada vez mais cresce. Estamos agora em São Paulo também. Em breve estaremos overseas, né? Espero eu. Mas é uma satisfação muito grande e é isso que eu falo, né? Se você for pensar quantas agências de marketing a gente não tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, no mundo. E aí você fala, mas então por que mais uma? Né? E eu digo, não é mais uma, é porque você está trazendo um diferencial. Você não pode ser mais uma. Se você for ser mais uma em qualquer coisa na vida, realmente o negócio não anda para frente. Você tem que trazer mais uma novidade. Né? E foi isso que eu trouxe na BBS, é um atendimento diferenciado, é uma metodologia nova que, inclusive, a gente está formando agora a nossa própria propriedade intelectual, né? Protegendo os nossos serviços, e é um diferencial muito grande que eu fico muito feliz de ter chegado aqui. Né, e que eu diria e destacaria como isso, né? Para a gente ter o obstáculo, a gente tem saturação, sempre vai ter, e cada vez mais eu vejo o mercado sendo competitivo, difícil, mas que é isso, a gente pegar a nossa criatividade, pegar a inovação, pegar a nossa cabeça, que tem esse olhar diferente, né? A mulher, desde os tempos lá de trás, se a gente for pensar a época de caverna, anos 50, a gente sempre foi estimulada para fazer várias coisas ao mesmo tempo e se virar na vida, né? Que, assim, a gente consegue, hoje em dia, dar conta de muita coisa ao mesmo tempo e que eu vejo que isso que é o grande diferencial da mulher. A gente aguenta, assim, a pancada que for no nosso dia a dia, a gente equilibra 1000 pratos ao mesmo tempo e que eu acredito que também esse olhar, esse estímulo que a gente tem, essa força que a gente tem hoje em dia, ela ajuda a gente justamente nessa diferenciação do mercado saturado. Muito bom. Usando a nossa característica feminina em nosso próprio favor, não é isso, Bruna? Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Bruna.
Bom, agora é minha vez das dificuldades. Vocês querem por ordem alfabética? É normal. Fique à vontade. Pode ir de A a Z e dizer A. Gente, tirar uma empresa do zero não é mole. Todo mundo sabe. Tirar uma empresa do zero de infraestrutura é duplamente difícil. É quase impossível, é muito difícil. Tirar uma empresa do zero, quebrar e começar outra. Então, o tamanho das dificuldades, vocês veem que... E o pior, não muda, até porque empreender só existem... Eu costumo dizer que o empreendedor só tem 2 sentimentos, terror e euforia. Em ambos, perde o sono. Então, é assim, você passa o tempo todo, você está eufórica porque aconteceu alguma coisa boa, uma hora depois você está aterrorizada porque vai acabar a empresa. Então, é bastante difícil. Resiliência, eu acho que é a palavra-chave aqui, palavra de ordem. Ninguém empreende sem resiliência. Tá? As dificuldades foram todas, societárias, de dinheiro, não ter dinheiro para pagar funcionário no final do mês, a patente, o pedido de patente deu problema, volta atrás, tem gente copiando, não tem gente copiando, espionagem industrial. E agora o meu novo grande desafio, e que eu estou cheia de problemas, eu costumo dizer, eu aceito ideia de todos os lados, é que a gente está pegando a nossa empresa e replicando ela nos Estados Unidos. Se já era difícil fazer aqui no Brasil, você imagina você ir para os Estados Unidos, nós somos brasileiros, né? Se fosse um alemão indo para os Estados Unidos é diferente. Brasileiro indo para os Estados Unidos, no mercado de infraestrutura, de concreto, para montar um negócio novo, numa cultura nova, com instituições totalmente diferentes, com regras diferentes, mercado diferente, a gente tendo que começar isso tudo de novo lá. Língua diferente, cultura, tudo. Então, é difícil, mas eu vou te falar uma coisa. É fácil a gente falar das dificuldades, mas a beleza de fazer isso é gigantesca. O prazer que dá para a gente é enorme. Não tem preço. É só isso que eu posso falar. Muito obrigada, Maria Lúcia. Realmente Maria não é Lúcia, fácil, né? Pois é, eu acho que isso, né, no final é o que te faz, né, acordar no novo dia e continuar seguindo, né? Esse sentimento de gratidão, de tão gratificante que eu imagino que seja, né? Você vê a sua empresa, o seu Felicidade filho, mesmo, né? Felicidade, exatamente. né? É o seu filho, né? Assim, tipo, se desenvolvendo e crescendo, e eu acho que isso deve ser incrível, é o que faz vocês superarem, né? Vocês todos empreendedores superarem esses desafios diários e acordar no novo dia e escolher novamente, né? Empreender, porque eu acho que empreender é uma escolha que você faz todos os dias de novo, né? Vou continuar aqui, vou continuar aqui. E agora eu estou começando a minha 5ª vida. Nos Estados Unidos, me mudar para os Estados Unidos, então não é mole, não. Mas Nossa. É delicioso, gente. Delicioso. Porque Maria Lúcia é brasileira. Maria Lúcia é brasileira e brasileiro não desiste nunca, né, Maria Lúcia? Brasileiro e mulher não desiste nunca. Não, a mulher, então. Uma vantagem a gente tem, gente. Aqui é difícil pra caramba. Então, a gente as adversidades aqui são gigantescas. Já vai escolar. Então, qualquer em consideração... Como diz o público, né? O Brasil não é para amadores. Bom, isso então, é levar em consideração a história de que esse mercado é um mercado intrinsecamente masculino. Eu praticamente não sento com mulheres. Eu diria que do outro lado, fora da nossa empresa, eu já vi 1 ou 2 mulheres por todas as empresas que eu passei. De novo, o que eu já tinha comentado antes, quando eu comecei a pensar em propriedade intelectual e mulher, todos os estudos de anterioridade que a gente fez nível mundo, nós não vimos nenhuma patente de mulher. Até nisso a gente é inovador. A nossa patente, a nossa inventora é uma mulher. Gente, que máximo. Que informação, né, relevante, assim, né? Você vê que realmente os números não estão mentindo, né? É isso mesmo que a gente enfrenta. Vamos mudar isso. Vamos ajudar a mudar isso.
Estamos aqui para isso. Clara e Stephanie. Vou falar, então, gente, das dificuldades. Também estou com a Maria Lúcia, que a gente pode começar também pela letra A, e depois a gente segue. Vamos lá. A partir do momento que você cria um produto, você não tem nada da cadeia produtiva dele. Por quê? Porque ele é uma criação. Você não tem a embalagem para embalar esse produto. Porque se você criou esse produto, você precisa criar a embalagem para embalar esse produto. Se você criou esse produto, você precisa criar a máquina para ajudar na produção desse produto. E se você criou esse produto, você precisa inventar a máquina para envasar esse produto. Ou seja, a gente inventou tudo. A máquina, a embalagem, tudo, e tudo tem que fazer sentido, né? E aí eu vou falar da mais disruptiva dificuldade que a gente teve. O que acontece, né? Para quem sonha grande, tem que ter paciência, né? E a gente precisava, além de paciência, também de um pouco de dinheiro. Porque quando a gente começou a empresa, a gente teve aí um aporte de dinheiro e uma hora o dinheiro acabou. Choveu investidor para investir na gente. Só que os investidores não compreendiam o negócio. Eles compreendiam a beleza do negócio, que era ser totalmente diferente, e, em seguida, me perguntavam: e quando você consegue me entregar 10 vezes o que você está produzindo hoje? Aí eu falava assim: meu ser humano maravilhoso, se eu inventei o produto, a embalagem do produto, a máquina que faz o produto, a máquina que invasa o produto, você acha que eu vou conseguir escalar esse negócio esse ano? Não. E a gente também não queria um investidor que não compreendesse as nossas limitações. Então, essas são as nossas, assim, em resumo, as nossas maiores dificuldades que a gente passou aí. Eu tenho uma que você deixou passar. Essa, sim, não, você vai ver. Gente, olha isso, para a gente fazer uma empresa de cosméticos, a gente tem duas opções. Ou a gente terceiriza a produção, ou a gente monta uma fábrica, tá? Sim. Para Obrigada. terceirizar, como o produto é uma invenção, né? Um deles, a maquiagem sólida, é invenção, e os outros são completamente diferentes que o mercado faz. Então, eu, no momento ali no início, eu não conseguia uma empresa para terceirizar essa produção, para liberar essa parte, enfim, fica com a parte criativa, o produto chega pronto e tal, não. Eu tive que abrir uma fábrica logo lá no início, foi assim que a Clara veio. A gente acabou a reforma da fábrica, a Clara chegou, a fábrica estava vazia ainda, e para mim, na minha opinião, pessoalmente, eu acho que a Clara vai concordar, a nossa maior dificuldade foi seguir todas as regras do regulatório, porque as mesmas regras para uma empresa desse tamanho que começou com R$500, o primeiro investimento da Mucarité foi com R$500, são as mesmas regras que a Unilever tem que seguir para abrir a fábrica deles. É a mesma coisa. Então, sim, sem dúvida, a gente conseguir a liberação tanto da fábrica, que é a AF, né, com a vigilância sanitária, e tirar a Anvisa dos produtos, que é estar com, assim, é um documento desse tamanho, um TCC por produto que a gente tem que fazer, né, submetendo no sistema da Anvisa, é um negócio surreal. E eu já sabia antes de entrar nisso que ia ser assim, mas o que eu pensei? Eu vou dar um passo de cada vez. Porque se a gente pensa no todo de uma vez, a gente já pensa ali no final, a gente sim, assim, a ansiedade toma conta, a gente se atropela. Então, eu foquei no passo de cada vez. O que eu tenho que fazer amanhã? Isso está resolvido? O que eu tenho que fazer depois de amanhã? O que eu tenho que fazer mês que vem? E foi passo a passo, e hoje a gente tem, né, tudo certinho, tudo redondo, mas sem dúvida para a gente foi o mais dolorido, assim, porque é burocrático, é demorado, é caro, mas a gente conseguiu.
Mas Deu a vida, certo. mais uma vez, tentou te colocar na caixa e a gente quebrou ela, né? A gente rompeu todas as paredes dessa caixa, porque Sim. é sobre isso o nosso trabalho, né? E é por Que a isso inovação é sobre isso, né, Clara? Assim, a eu ia inovação voltar nasce de uma dificuldade, né? Eu ia voltar nesse assunto, e é sobre isso, porque Bruna falou isso muito bem também aqui. Se for para fazer diferente, se for para fazer igual, eu nem começo. Se for para fazer alguma coisa que faça diferença, a gente está aí, mas as dificuldades são enormes. E agora, mais uma vez, trazendo Maria Lúcia. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vale 100%. A realização é muito maior do que as dificuldades e os problemas do dia a dia. Não tem E só trajetória para fácil, né? completar, Vai. acho que seria interessante, só para completar, uma coisa que eu e a Clara, a gente se orgulha muito, é de ter uma empresa 100% feminina, e a fábrica, ela fica em um lugar, uma cidade no sul de Minas, chama Gonçalves, e tem 4 mil habitantes nessa cidade. Então, quando eu mudei para cá no começo da pandemia, eu pensei, eu vou abrir a fábrica lá, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil? Eu não sei, só sei que tem que ser, vai ser assim, eu vou sim, tive um chamado gigantesco para vir morar aqui, consegui um espaço maravilhoso já para locação e tal. E a maior diferença que eu estou sentindo na minha vida, assim, é poder fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, aqui, os jovens, eles têm alguns tipos de possibilidades de trabalho, que inclui venda em lojas, caixa de supermercado, muito trabalho na roça, né, com agricultura, com pecuária e tal. Limpeza, né? Então as meninas com 15 anos já são diaristas, né? Já se formam já começam a trabalhar como diaristas. E aí, o que eu estou conseguindo fazer? A gente, né? Mas eu aqui em loco, né? Local, trazer essas meninas para cá. Então, hoje, a pessoa que produz nossas maquiagens no laboratório, ela começou fazendo diária na minha casa. E aí, a gente tem um olhar, assim, eu e a Clara, a gente desenvolveu isso, de olhar o que a pessoa tem de melhor, quais são, né, ali, o que brilha nessa pessoa, puxar isso, né, desenvolver isso. Então, isso está sendo incrível, e eu tenho muito orgulho em dizer que é uma empresa feminina. Pode ser que a gente contrate um homem um dia? Sim, pode ser, mas eu acho difícil, até porque a gente já tentou e não deu um match assim tão perfeito. E eu gosto dessa ideia de dar oportunidade para as mulheres crescerem, porque querendo ou não, os homens, eles já têm assim o mercado deles, né? Eles já ganham mais do que as mulheres. É, o homem se formando, um homem formado, uma mulher formada, são vidas diferentes. Eu sei disso porque eu trabalhei em grandes empresas. Então, com 20 anos, eu era poliglota, formada, assim, uma profissional incrível. Eu ganhava um pouquinho mais do que um salário mínimo. E os homens que estavam até com menos experiência do que eu, com um currículo menos rico, ganhavam 5 vezes mais, 6 vezes mais. Logo no início da carreira, eu senti isso de uma forma muito forte nas empresas que eu passei. Então, hoje, para mim, é um prazer imenso em poder contratar só mulheres e, digo mais, a gente não paga salário mínimo para ninguém. Nada contra, eu sei que isso é o mercado, é uma regra, mas é uma regra que eu não suporto. Então, chegando aqui, a gente tem o nosso salário mínimo, entendeu? Que é bem acima, é 30%, 40% acima do que se paga normalmente, né? Então, é sobre isso. E você acabou, né, Stephanie, muito bacana o que você relatou, porque, assim, eu já ouvi essa dificuldade de outras pessoas, outros empreendedores, né, de achar mão de obra para produzir o que você, né, enfim, ali o que você vai vender, o que você, né, o que você criou. E você pegou essa dificuldade e conseguiu fazer disso, né, quer dizer, fez do limão uma limonada. Então, agora você está produzindo a sua mão de obra e ajudando a outras mulheres, né, principalmente, a se qualificarem, a saírem desses lugares, né, desses empregos que são estigmatizados, né, para uma certa classe da nossa população, como doméstica e tal, e que isso se torne uma profissão que é boa tanto para vocês, porque é uma pessoa que foi cunhada exatamente para o que vocês querem,
e também para ela, que, né, se viu aí com uma oportunidade que talvez não fizesse parte ali do dia a dia dela até então. Então, muito bacana. Está dando oportunidades, né? E está incentivando, porque vocês são um exemplo. Né? Elas vão olhar para vocês e falar, poxa, elas conseguiram. Elas podem ter as mesmas aspirações em diferentes áreas e seguir a mesma trajetória de sucesso de vocês também, né? E uma coisa que ficou muito clara para mim nos discursos de vocês até agora é a API. Todas vocês falaram sobre a propriedade intelectual, que a gente sabe que é um bem intangível, que é diferencial de um negócio e pode se tornar crucial para o sucesso dele. Por exemplo, você proteger a marca desde o início, proteger o produto de modo que você consiga impedir terceiros sem o seu consentimento de produzir, de usar, de colocar à venda, de importar o produto ou processo protegido por patentes. E aí, volto até ao discurso, né, de abertura, que eu falo dos 16% dos pedidos de patente depositados por mulher, e essa estatística não para aí. Essa estatística ela continua falando que, considerando as medidas de incentivo, de apoio, de capacitação, de fortalecimento que a gente tem hoje, a gente só vai conseguir essa paridade de gênero em 2064. Entre inventores e inventoras. Pasmem. 2064, gente, eu vou ter 81 anos. Isso não é brincadeira, isso é sério. O que essa estatística mostra pra gente? Ela mostra que há uma real necessidade de se promover a participação feminina no mundo da PI. E a escolha do tema da OMP deixou isso bem claro. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte: alguma de vocês, tenho certeza que todas, experimentou a importância de ter os seus direitos de PI devidamente protegidos em alguma negociação ou financiamento dos negócios, dos seus respectivos negócios? Com certeza. Da parte da BBS, a gente trabalha muito com serviço, né? Diferente de produto, que você tem um item, né, tangível na sua mão, que você consegue mostrar para as pessoas. Olha, ele é laranja, ele tem esse design único, que as pessoas sabem que está sendo, enfim, copiado, infringido, qualquer coisa, por ser um trademark seu, né? O serviço, ele é um pouco mais, na minha opinião, complicado, né? Porque não é algo tangível. E na BBS, a gente recentemente passou por uma reestruturação de atendimento, mesmo que eu quis trazer essa inovação para a agência, né? Uma forma, a gente elaborou toda uma metodologia nossa e nova de atender os clientes ao longo termo, que a gente não vê isso em agências do Brasil muito hoje em dia, né? É muito um pensamento, eu diria que é mais estrangeiro e diferenciado. E eu procurei, inclusive, a Fernanda na época e falei, Fernanda, olha, eu preciso te dar uma missão. Eu tô com essa ideia, né, no papel, não é tangível, a gente tem que pensar em formas de proteger, né, isso, mas é um atendimento muito especial, uma metodologia completamente revolucionária que eu estou trazendo para o meu mercado. E eu precisava proteger isso. Né? E a Fernanda super me ajudou, a gente está ainda nesse processo juntas, já quase finalizando, mas, assim, é algo que agregou muito ao meu negócio. Eu consigo ver muito que os clientes ficaram satisfeitos não só com a inovação, mas também de saberem que eles podem contar com uma empresa de confiança, né, que é uma empresa segura, que tem uma metodologia protegida e que eles têm um diferencial sendo entregue a todo tempo para eles. Então, na minha experiência na empresa, foi essencial eu ter essa proteção, né, da propriedade intelectual da BBS, e é algo que frequentemente vem fazendo diferença no meu atendimento e no meu rendimento mesmo no mercado. Agrega valor ao seu negócio, né? Maria Lúcia. Posso falar? Bom, isso aqui, aproveitando a carona da Clara, isso aqui é o nosso material, né? Parece um concreto, tem propriedade de concreto, mas não é concreto. O meu material é só tecnologia embarcada, mais nada. Eu passei a trabalhar com a Daniman, foi em 2021, final de 2021. Tá? Antes, todo o nosso desenvolvimento era com outro escritório. Quando a gente sofreu uma due diligence do grupo de investidores que hoje está com a gente, que, obviamente, a gente precisa de investidores nesse mercado, a primeira coisa que eles foram olhar foram os nossos pedidos de patente. Não só o pedido de patente em si,
mas a validação da tecnologia. Eles contrataram um laboratório para validar se isso aqui era verdade. O que eu falava para eles, o que estava escrito na patente era verdade. E quem fez a avaliação, a nossa due diligence da patente, foi a Dânima. A partir daí, a gente passou a trabalhar com a Dânima. Então, eu não preciso nem falar mais sobre a importância de propriedade intelectual no nosso negócio. Ela é o nosso ativo. Ela é a Sileto. Não tem nada mais importante para a gente. Muito bom, Maria Lúcia. Agregando valor de novo, sempre, né? O papel é um ativo intangível. Muito bom. Clara e Stephanie. Bom, a gente está há 2 anos com em andamento, né, com a patente da maquiagem sólida, e desde o início foi assim uma das grandes felicidades nossa, um orgulho gigantesco da gente desenvolver esse produto, em validar como definitivamente uma invenção, de certificar que ele realmente funciona, que ele é muito bom, porque qual que é a ideia, tá, da maquiagem sólida? É a gente reduzir a quantidade de embalagem plástica, de embalagem no geral, mas principalmente plástica, né? Então, por exemplo, esse produto aqui, ele é um corretivo, ele pode ser um corretivo, uma base, a gente passa ele diretamente na pele, né? E a gente tem um orgulho gigante e, sim, a gente já fez muitas negociações, assim, que no final a gente não finalizou, né, mas negociações de novos sócios ou aportes, enfim. E sim, é o nosso maior ativo, essa questão da patente. Com certeza, registro INPI também é uma das primeiras coisas que se faz, definir o nome da empresa, já, né, se resguarda, já compra, né, esse nome, para que não tenha problemas futuros. Tenho pessoas conhecidas que fizeram uma trajetória de anos como empresa, sem o registro do INPI do nome, e aí depois de anos teve que mudar o nome porque não conseguiu o uso por qualquer motivo, teve que mudar o nome. Isso é uma mudança gigantesca dentro de uma Claro. empresa, né? Até porque quando você investe na empresa, né, você está investindo no nome. Né? O que te levou para aquela empresa? Aquilo ali tem, né, todo um fundo de comércio desenvolvido em cima daquilo, e quando você se vê, de repente, numa situação de que você é obrigado a mudar, isso certamente impacta, né? Tem um impacto aí enfim, no investimento que foi feito e tudo mais. Então, a gente vê muito isso em due diligence. Né, as negociações estão lá na frente. Não, peraí, vamos ver a parte de PI. E aí, enfim, voltam os passos para trás, porque temos que olhar melhor, né? Isso impacta em negociação, com certeza. Sim. Eu vou só arrematar o que a Steph falou. A nossa patente também, ela não está 100% validada, aprovada, mas a gente está, se a gente fosse dividir as fases em 10 partes, a gente está em 8 de 10. Eu acho que talvez até diria 9 de 10. E a gente está muito próxima de conseguir, é um orgulho muito grande. A batalha de 2 anos e meio, porque levantar uma startup do zero para fazer tudo que a gente faz durante o dia e a noite e a madrugada, e ainda ter que acompanhar a patente, só realmente com o Bernardo Marinho, que eu tenho que fazer esse agradecimento aqui para ele também, que sem ele seria impossível. E aí eu também vou trazer um dado importante, né? Somos eu e a Stephanie, as sócias da Amo Carité, mas agora, esse ano, a gente ganhou mais um presente de sócia, que é a Sandra Salum, que comprou 2% da nossa empresa. Ela está assistindo, por isso que eu estou falando. E um dos motivos que a Sandra se juntou com a gente é que ela falou, eu quero também fazer parte disso e fazer diferente. E a pessoa que fez o nosso valuation, que eu quero muito que esteja aqui assistindo também, que eu mandei o link para ele, é o Carlos André Montenegro.
e ele fez o nosso valuation, ele é super importante aqui na nossa vida com a Daneman, porque é através dele que eu conheço o Marcelo Mazzola, que é sócio da Daneman, e ele é uma pessoa muito generosa, porque ele faz parte da minha família, ele é meu cunhado, só que ele é ex-presidente da Sephora, e ele fez o nosso valuation, porque a nossa empresa passou por algumas outras negociações que eu tenho muito orgulho de dizer que não foram à frente porque a gente achou melhor que não fosse, mas ele me falou uma palavra que fica sempre na minha cabeça, que eu amo. A valuation da Amo Carité, ela é muito difícil de ser feita, exatamente por conta da possibilidade da patente. Eu chamo essa valuation de valuation do Oceano Azul. Você tem um oceano azul na sua frente para desbravar. Então, é muito difícil, é subjetivo, mas isso também é um valor tremendo, né? E a gente vai conseguir. Nossa, Clara, é incrível esse seu comentário, porque realmente é isso mesmo, assim, e ouvir isso, né, de uma forma concreta, eu acho que mostra tudo isso que a gente está falando e que, né, de como a PI realmente é importante aí para o crescimento da empresa e, enfim, cada vez mais profissionalização do negócio. Bom, faltam 2 minutinhos aqui para a gente encerrar o nosso webinar. Passou muito rápido, acho que isso é reflexo, né, de tanto conteúdo que todas vocês têm para nos trazer, mulheres tão inspiradoras. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou quer falar mais alguma coisa. Eu queria falar uma coisinha. Eu também. Claro, maravilhoso. Uma coisinha. Uma das perguntas que vocês iam fazer para a gente é sobre se existia alguma mulher inovadora, inspiradora. Isso, eu ia falar isso. Tá? E eu ia dizer que eu não fui inspirada por mulher. Eu li muito sobre inovação, sobre empreendedorismo, basicamente até muito empreendedorismo, que é inovação, como a Bruna falou, e todas histórias de homens. Então, eu convido vocês a escrever a história de vocês, para a gente inspirar mulheres como eu, que não tiveram inspiração nos livros de empreendedoras e de inovadoras. E eu queria falar exatamente sobre essa última pergunta que estava ali no nosso briefingzinho, e queria dizer que eu estou muito inspirada por todas vocês aqui hoje, porque vocês todas aqui são mulheres ultra inspiradoras, e eu também fui uma mulher que cresci num ambiente muito masculino. Trabalhei 7 anos no mercado de construção, tá, Maria Lúcia? Depois a gente vai conversar. E aí, queria trazer, assim, e eu levo muito para minha filha, eu leio as histórias para ela à noite, eu sou escritora de livro infantil, e eu gosto muito de ler com os meus filhos à noite. Então, assim, o que eu leio muito para ela é Frida Kahlo e Coco Chanel. Coco Chanel é uma história linda, né? A gente só pensa na luxury branding, e é muito maior do que isso. E eu queria trazer a Heidi Lamar, que foi uma descoberta que eu fiz esse ano, que ela foi a inventora do Wi-Fi. E aí depois tem um monte de homem que faz o Facebook, o Instagram, né? E outros homens que fazem o iPhone, mas quem fez o Wi-Fi foi uma mulher. Então, a gente tem maravilhoso, gente. Que pensar nesse papel de mãe que somos, né? As geradoras de tudo, né? A mãe natureza, a mãe da tecnologia, a mãe dos filhos, somos nós. Com certeza. Muito bom, gente. Gente, esse bate-papo foi muito agradável, muito enriquecedor. Para mim, foi estimulante. Eu acho que a mensagem que fica é que o empoderamento precisa primeiro vir da gente. Isso foi confirmado agora pela Maria Lúcia, né? Esse empoderamento precisa vir de dentro, porque ninguém vai conseguir dar poder a nós se a gente não estiver ativamente envolvidas nesse processo. E complementando a Monique, queria encerrar aqui com uma frase que eu li hoje.
que eu achei assim, muito inspiradora também, que é não dispute espaço com outras mulheres, amplie o espaço e ao chegar lá faça caber mais mulheres. Muito bom, Fernandinha. Obrigada a todas vocês. Gente. Obrigada. Foi ótimo. A todos que participaram também, Obrigada. muito obrigada.